E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concurso. Então estamos dando início aí a esse curso direcionado para o concurso TJ Maranhão, ou seja, o Tribunal de Justiça do Maranhão, tá ok? E o nosso curso aqui, ele vai começar com a parte de conceito de hardware e softwares, tá ok? Ou seja, qualquer edital que tenha informática para concurso, qualquer edital, ele vem com conceitos de hardware e software. E vem da seguinte forma, olha só, pegar aqui o marcador de texto, né? Olha só, e vem constando da seguinte maneira: conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Ou também pode vir da seguinte forma: o computador, conceitos básicos, utilização, tipos, componentes físicos, ou seja, a parte de hardware, né, periféricos e conexões, tá? Então pode vir de uma forma ou de outra, mas geralmente vem conceitos de hardware e software, tá ok? Aí você pode dizer assim como aluno, né, professor, mas isso é básico, nem vem mais constando em algumas questões, não vem? Então olha esse exemplo aí, ó, uma questão de 2019, olha só, 2019, tá certo? Os elementos modem, navegador de internet, placa de som, editor de texto e editor de planilhas são respectivamente correspondentes a... Aí ele vai querer saber se você sabe o que é hardware e o que é software, tá ok? Então uma questão atualíssima, tá certo? Ou seja, de 2019, tá ok? E você tem que saber conceitos básicos. Então, galerinha, você tem que saber conceitos básicos para vocês responderem, gabaritarem qualquer outra questão mais avançada, tá bom? Então nós vamos dar uma olhadinha nos conceitos básicos aí, tá certo? De hardware e software. E a primeira coisa que nós vamos dar uma olhada é o conceito, o que seria hardware, né? O que seria hardware? Olha só, hardware, o que seria hardware? Hardware é a parte física, tá? É a parte física do computador. Parte física seria qualquer peça que você puder pegar é hardware, parte física, né? São peças, pegou é parte física, pegou é hardware. Então olha só, essa parte aqui, ó, é um monitor de vídeo. É um hardware? Sim, porque você pode pegar, né? É uma peça do seu computador, é a parte física, então ele é um hardware. O monitor é um hardware, o teclado, ele é um hardware. Todas as peças, todos os periféricos são chamados de hardware, tá certo? O mouse é um hardware, tá ok? Professor, aqui, essa torrezinha que a gente chama de CPU é um hardware? Olha só, a CPU é um hardware, mas quando você chama essa torrezinha aqui de CPU, está errado, está teoricamente errado, tá certo? Isso aqui não é CPU, apesar que no dia a dia virou popular chamar isso aqui de CPU, mas só que popular não existe em concurso, não existe negócio de popular, não existe negócio de ir lá em casa, não existe negócio de prática não, é teoria, tá? Isso aqui que a gente chama de CPU, que se tornou popular, tá? Isso aqui, ó, não é essa torrezinha, isso aqui é só o processador do seu computador, tá ok? Só o processador do seu computador, tá? Então CPU é a mesma coisa que processador. Processador é a mesma coisa que CPU, que não é essa torrezinha. CPU é apenas o processador, só o chip que está dentro do seu, né, dentro do seu gabinete. Ah, tá certo, professor. Então o nome disso aqui é gabinete. Não, exatamente errado. Isso aqui também não é gabinete. Gabinete é uma peça do seu computador. E se ela estiver vazia, aí sim é chamado de gabinete, tá ok? Mas se ela estiver cheia, com todas as peças, aí ela é chamada de computador, galera. Então o nome dessa torrezinha aí, o nome dela é correto, é
computador. Ah, professor, exatamente, é chamado de computador. Se você chamar isso aí de CPU, está teoricamente errado. Se você chamar de gabinete, teoricamente está errado também, porque gabinete é só a carcaça, é só a roupa, tá certo? Onde guarda tudo do seu computador, tá? Aí o conjunto, aí sim é considerado o computador, tá ok? Por isso que às vezes você olha uma propaganda na TV e dizendo assim, computador, R$900, aí é só ele, tá certo? Aí você vai na loja, eu queria comprar o computador, aí o vendedor diz o quê? Olha, tá aqui um computador, esse computador aqui é R$1.500, aí você, não, eu quero é aquele lá, ó, aquele lá da propaganda que é R$900, tá certo? Aí ele diz, pois é esse aqui, tá? O gabinete, vou botar aqui pra gente fazer essa conta, ó, o gabinete, né? O computador em si é R$900, tá? Aí ele vem dizendo aqui, ó, olha só, o monitor é R$400, aí o teclado, né? Hipoteticamente falando, né? O teclado é R$100 e o mouse é R$100, ou seja, somando tudo vai dar R$1.500. É propaganda enganosa? Não. Ele falou que o computador era R$900 na propaganda, mas você quis enxergar só os R$900. E logo para você, popularmente, o computador é tudo isso aqui, ó. Só que não, né? O computador é só a torrezinha que vocês popularmente chamam de CPU, que vocês podem até continuar chamando no dia a dia, sabendo que teoricamente está errado. Por quê? Porque CPU é apenas o processador do seu computador, tá ok? Só o processador. Gabinete também não, a não ser que você saiba que está vazio. Se você chegar numa loja e perguntar, vem cá, você tem gabinete para vender? Ele vai te mostrar vários gabinetes diferentes e preços diferentes também, só que vazios, tá ok? Se você procurar por CPU, dependendo do vendedor, ele pode até mostrar processadores para você ou até mesmo computadores montados, pensando que você está se referindo a CPUs montadas, né? Ele vai levar para o dia a dia, para a prática, tá ok? Coisa que não existe para concurso, galerinha, tá? Concurso é teoria, tá certo? Não é o dia a dia, ok? Então nós vimos aí o que é hardware. Hardware é o que? Pegando aqui, ó, hardware, pegando o marcadorzinho, é a parte física do computador, tá ok? E agora nós vamos ver a outra parte, né? Que no caso são os softwares, tá certo? São os softwares. O que são softwares? Softwares é a parte lógica, é a parte que você não pode pegar, ou seja, é a mesma coisa que programas, tá ok? É a mesma coisa que programas. Então, vou marcar aqui, destacar de novo aqui, ó. Destacamos o que é hardware e vou destacar aqui também que software é a parte lógica, ou seja, são os programas, que tem vários tipos de programas, né? Tem os programas que são softwares básicos, tem os softwares aplicativos, tem os softwares utilitários e os softwares firmwares que se tornaram cada vez mais presentes, né, nas questões de concurso, que nós vamos dar uma olhadinha nisso mais adiante, tá ok? Então, vamos lá. Então, nós vimos aqui o que seria hardware e o que seria software. Então, nada melhor do que voltar na nossa questão e vamos corrigir a nossa questão, tá? Nossa primeira questão do ano de 2019, tá ok? Então, primeira questão, os elementos modem, a gente vai por parte. E olha só, galerinha, a gente pode partir direto para as questões corretas, mas a gente também pode ir pelo método de eliminação. Ó, ele está dizendo que o primeiro elemento é modem. E modem é uma parte física. Modem é um hardware. Modem é uma peça. Tá ok? Então a gente já vai conceituar que modem é um hardware. Então tudo que não for hardware assim das alternativas, nós vamos eliminar, tá ok? Vou pegar aqui a canetinha, pá, pronto. E vou mudar de cor, claro, que ali, né, tá vermelho com vermelho, então, olha só. Modem. A letra A está dizendo que a primeira opção tem que ser software. Então, olha só, já está eliminado, tá certo? Não pode ser, porque modem é hardware. Letra B,
está dizendo que é hardware, então ainda está no páreo, tá? Letra C é hardware, então também ainda está no páreo. A letra B e a letra C, né, continuam no páreo. A letra D vem como software, então está fora de cogitação. Então, das alternativas podem ser a letra B, a letra C ou a letra E. Já vamos eliminar duas porque começou com alternativas erradas, tá ok? Por quê? Porque modem não é software, tá ok? Beleza. Então vamos aqui para a segunda, né? Ele está dizendo aqui os elementos modem, nós já descartamos ele. Agora é navegador de internet. Navegador de internet são chamados browsers, tá certo? Ou seja, exemplo de browser, exemplo de navegadores, né? Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Mozilla, todos esses são exemplos de navegadores e todos esses são exemplos de softwares, de programas. Então, vamos ver aqui o que não for software com a segunda alternativa, está descartado também. Então a letra B, a primeira é hardware, está correto, a segunda é software, então está correto também e continua no páreo, né? Letra C, hardware, a terceira, software, então a segunda quer dizer continua no páreo também. Letra B e letra C continua no páreo. E a letra E também continua no páreo. Todos três ainda sendo alternativas que podem ser corretas até agora, tá? Beleza, então nós vimos o modem, hardware, navegador de internet, que é software, e agora nós vamos para placa de som. Placa de som é uma peça do seu computador. Se é uma peça, é um hardware. Então vamos ver a letra B, hardware, software e software. Placa de som não é software, então lá nós vamos conseguir eliminar mais uma. A letra B está fora do páreo. Continua só a letra C e a letra E, que tem aqui, ó, hardware, né? Hardware está correto. Hardware está correto na letra E também. A letra C, o segundo, é software, está correto. A letra E, segundo, é software também. Então está correto também. A letra C é hardware e a letra E também é hardware. Então até agora só ficou a letra C e a letra E. Uma dessas duas alternativas é a correta, é a C gabaritada. Beleza, vamos agora para o próximo item, né? Que é o editor de texto, tá certo? Editor de texto são programas. Então programas é o quê? É software, tá certo? Se é software, então olha só, acabamos de descobrir a alternativa correta. Ó, se é software, é aqui na letra E. Ó. Por quê? Porque a letra C está dizendo que é hardware. Então, hardware está errado, tá certo? Então, está errado. Então, a alternativa a ser gabaritada é a letra E. Essa é a alternativa a ser gabaritada, a ser assinalada, tá ok? É a correta, tá ok? Então, vamos lá. Vocês viram aí que são conceitos básicos, tá ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima aí, para o próximo slide. Então, nós vimos a respeito dos hardwares, tá ok? E do software, só que com conceitos básicos. Então, nós vamos lá, olha só. Nós vimos que CPU seria isso aqui, galerinha? CPU é isso aqui? Não. Isso aqui é gabinete? Talvez. Eu não vou saber dizer porque ele está fechado. Se está fechado, eu não vou olhar se está vazio ou não. Então, pode ser um gabinete? Pode, porque está fechado. E pode ser um computador? Também pode, ok? O que não pode é chamar isso aqui de CPU. Por quê? Porque CPU é só o processador do meu computador. É só essa pecinha aqui, galera, olha. Só o processador do meu computador, que também, né, CPU, tirando da abreviação, ele quer dizer, ó, unidade central de processamento, ó, unidade central de processamento. Então, CPU também pode ser chamada de, tirando da abreviação, pode ser chamada de UCP, tá certo? É pouco pronunciado no dia a dia, mas em termos de questão de concurso,
tem que se familiarizar com essa sigla. Pode ser chamada de CPU, pode ser chamado de UCP, pode ser chamado de processador, ou pode ser chamado de unidade central de processamento. Tudo isso vai parar no mesmo local, que é essa pecinha aqui, ó, que é o nosso processador, o processador do seu computador. E o processador do seu computador, ele é tão importante, ele é o cérebro do computador, tá certo? Que o nome dele é que dá nome ao teu computador. Por isso que quando a gente pergunta qual é o teu computador, geralmente é o nome do processador que a pessoa quer saber. Ela quer saber se o teu computador é um Core 2 Duo, se o teu computador é um Dual Core, se o teu computador é um i3, é um i5, é um i7, é um i9, tá ok? Ele quer saber o nome do processador. Por quê? Porque é o nome do processador que é o nome do teu computador, tá ok? Então, esse aí é o processador chamado de CPU, prestando bastante atenção nas alternativas, nos enunciados, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo slide, que o próximo slide ele vem como questão pra gente também, tá certo? Tudo isso aí baseado nos conceitos básicos, o que é hardware, o que é software e no caso CPU agora, tá bom? Então olha só, a segunda questão do ano de 2018, olha só, 2018, ó, segunda questão nossa, tá? Então, enunciado. Um computador desktop, olha só uma palavrinha que a gente deve conhecer desde já, desktop. Desktop, né, dependendo do enunciado, dependendo do contexto, ele pode fazer jus a um tipo de computador ou até a área, né, a área de trabalho do seu computador, a área de trabalho do Windows, tá? No caso aqui, o contexto em si, ele está dizendo que é um tipo de computador. Ó, o enunciado, um computador desktop, então ele está dizendo que é um tipo de computador, tá? Existe os mainframes, existe os desktop, existe os notebooks e existe os palmtops, tá certo? Esses 4 tipos de computadores são que mais caem em questões de concurso. Tá bom? Então tem que memorizar. Os mainframes são computadores de grande porte. Ah, professor, mas esses computadores aí são muito antigos, nem existem mais. Olha só, cuidado. Aqueles mainframes antigos, tá certo? Tá certo que não existe mais, só no museu. Mas esses mainframes de hoje são computadores de grande porte, com grande poder de processamento e com grande poder de armazenamento também, que as grandes empresas utilizam, tá? As grandes empresas como Ambev, Coca-Cola, NASA, tá certo? Elas utilizam, né, os mainframes. Até a própria Google, né, utilizam esses computadores como servidores. Por quê? Porque servem vários outros usuários através desses computadores, tá bom? Então não é esses mainframes, não são aqueles antigos não, são computadores atuais, tá? Já os desktops são os computadores de mesa que a gente conhece, que a gente falou até agora há pouco, CPU, né? Aqueles computadores ali que tem aquelas torres, que tem um monitor, tudo separadinho, são os desktops, tá bom? Notebooks são os computadores portáteis, tá certo? Notebooks e ultrabooks, né? Mesma categoria, tá bom? E os palmtops são aqueles que cabem na palma da mão, tá certo? Exemplo são os nossos celulares. Nossos celulares são computadores. Este professor, meu celular é um computador? Sim, é um computador. Seu celular tem processador, tem memória, tá certo? Tem unidade de disco, tem sistema operacional, tá certo? Então é um verdadeiro computador, tá? Mini computador que cabe na palma da sua mão. Por isso está nessa categoria de palma, né? Palma da mão, palmtops, tá ok? Aquelas agências, né? Agendas, né? Desculpem, agendas eletrônicas, freehand, PDA também são considerados palmtops. São computadores que cabem na palma da sua mão. Yes? Agora vamos continuar o enunciado. Isso tudo foi o que eu disse para vocês? Que você é preciso saber conceitos básicos de hardware e software para você poder responder qualquer outra questão. E é o que a gente está fazendo. Vocês prestaram atenção? Nós estamos, olha só, o enunciado. Um computador desktop. Se você não souber o que é desktop, já fica perdido. Então, repetindo a nossa questão. Um computador desktop tradicional é composto por gabinete, tá aqui, monitor, está aqui, estou sublinhando, teclado, estou destacando, e mouse.
tá certo? Então, o computador desktop é composto por gabinete, monitor, teclado e mouse. Ponto. Né? Ele está confirmando. Com base nessa informação, julgue o item a seguir. Aí vem a assertiva. A memória RAM, olha só, a memória RAM, a gente já vai entrar em mais um conceito, só que já. Tá certo? A memória RAM de um computador pessoal está localizada no interior da unidade central de processamento, ou seja, da CPU. Deu para notar o que ele falou? A memória RAM. A memória RAM é um hardware, tá certo? Ele é um pentezinho de memória que a gente vai ver já, porque a gente vai ver os tipos de memória, tá? Mas ele está afirmando aqui, a memória RAM, ou seja, a memória RAM é um pentezinho de memória, uns módulos de memória, tá certo? De um computador pessoal, está localizada no interior da unidade central de processamento, ou seja, da CPU. Aí eu vou pegar aqui, ó, a caneta, né? E vou perguntar para vocês, certo ou errado? Muitos falaram errado, outros falaram certo. A resposta correta é errado. Está errado essa colocação, está errado essa assertiva, essa afirmação. Ele está dizendo a memória RAM de um computador pessoal está localizada no interior da unidade central de processamento. Não está localizada dentro do processador. Está localizado dentro do gabinete, não da CPU, tá ok? Mas você foi pelo popular. Quem falou que estava correto foi pelo popular, que chama aquela caixa, né, de CPU, aquela torre de CPU, mas está errado. E justamente por ele saber, por o elaborador da questão saber disso, ele fez essa pegadinha para vocês, tá ok? Então está errado, não está dentro da CPU, pode estar dentro do gabinete, mas dentro do processador, a memória RAM, não, tá ok? Então vamos lá, galerinha, vamos dar continuidade ainda sobre processadores, tá bom?